Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Brasil Tupiniquim. Eu sou Armando Dias, esse é Inglês para Brasileiros. E o título da nossa aula de hoje é Verbos ou Palavras Versáteis. Na ausência de um título mais chamativo, eu coloquei palavras, na verdade, palavras e verbos, né? Versáteis. Por quê? Porque elas são versáteis. Eu tenho aqui 4 palavras. Elas têm uma coisa apenas em comum, as 4 palavras. O que você acha que elas têm em comum? Somente uma coisa. Aqui eu tenho verbo, substantivo, advérbio. Então, o que você acha que elas têm em comum? Elas têm em comum, pessoal, o fato de todas elas terem 2 pronúncias. Essa tem 2, essa tem 2, essa tem 2 e essa tem 2. Porém, eu vou pedir que você dê um pausa lá para responder essa pergunta. Porém, somente uma. As 2 pronúncias não alteram o significado da palavra. As outras 3, as pronúncias vão mudar a função gramatical da palavra, a classe gramatical da palavra e, naturalmente, o seu significado. Então, dê um pause aí no vídeo. Enquanto isso, você já dá o like gostoso lá e maroto para nós. E você vai descobrir para mim qual das palavras aqui, que se você mudar a pronúncia, não muda o significado. As outras 3 mudam. Aqui eu tenho para substantivo wind e para verbo wind. Aqui eu tenho para substantivo use, esse é som de S. E se for verbo, o S se transforma em Z, use. Aqui eu tenho a palavra progress ou progress. Se for substantivo, a sílaba tônica é progress. Se for verbo, a sílaba tônica é progress. O verbo tem a sua sílaba tônica na última sílaba. E aqui é um advérbio, né? Um advérbio de frequência, often ou often. Então, esta é a única palavra dessas 4 cuja pronúncia não altera. Você pode dizer often com o T ou omitir o T e dizer apenas often. Então, as 2 pronúncias estão corretas. Wind, para substantivo, wind, vento. Se for verbo, é wind. Wind, wind. Claro, né? Wind é vento e wind é da corda, fazer curva. Eu tenho um vídeo em que eu falo desse, que não sei se é no vídeo 10 ou acho que é 9. Verbos ou palavras difíceis. Aqui nós temos a palavra use. Se for substantivo, é uso. Se for com Z, é use, é verbo, usar uma caneta e etc. Aqui eu tenho progress, para substantivo, que é progresso, né? E tem o verbo progressar. Nós não temos esse verbo, mas em espanhol tem progressar, ou seja, fazer progresso. Progredir, então é progress. E often ou often quer dizer frequentemente. Antigamente se falava a miúde. Eu vou lá a miúde. Claro que ninguém mais usa isso. Então isso aqui é o nosso assunto de hoje. Espero que você goste. Então, se você gostou da proposta, já deixa lá o seu like maroto. Então eu vou passar agora para cada uma desse grupo aqui com uma série de palavras para você ver em âmbito maior isso que eu quero dizer. Aumentar o seu vocabulário. Palavra. Então veja lá. Close, com som de S, é perto, próximo. Nós somos amigos próximos. We are close friends. E também pode ser o verbo fechar. Close. Close the window, please. Aqui eu tenho uma palavra muito interessante que é sal. Sal ou sow. Se for sow, é semear. Sow the seed. Semear a semente. E aqui é sal. A mesma pronúncia da palavra sal. Que quer dizer porca, né? Porca. Aquela que dá aquela poção de piglets. Eu ia falar pintinho. É que filhote de porca a gente fala piglets. Eu ia pensar que era pintinho. A porca que dá aquela porção de pintinhos. Não é piglets, pessoal. Brincadeira. Aqui eu tenho dove e dove. Dove é pomba. Né? Pomba. Dove. E dove é o passado do verbo dive, que quer dizer
mergulho, como diz o mineiro, né? Mergulho, pessoal. To dive, né? Dive. Depois nós temos uma palavra interessante aqui, ó, house. Ou house. Se for substantivo é house, com som de S. Se for verbo é Z, house. Ou seja, quantas pessoas esse estádio consegue abrigar. Então, é essa a palavra, né? How many people can you house in this stadium, por exemplo, né? Então, é abrigar, som de Z, house. Aqui é a mesma coisa. Excuse é desculpa. E desculpar alguém por alguma coisa errada que ela fez é excuse. Tá? Então, excuse é substantivo, excuse é verbo. Aqui uma palavra curiosa, né? Does, que é a terceira pessoa, né? Does she like, né? Does. Ou eu também posso chamar those. Olha que interessante. Does e those. Those é o plural de veadas. Ou seja, a mulher do viado em inglês é a viada, tá? Então, o viado feminino, eu nem sei se tem viada, deve ter, né? A viada, o viado fêmea, sei lá. Então, em inglês tem. O macho é chamado de deer, né? Deer, o veado. E a esposa do veado é does, né? Those, quer dizer, those. Então, bass ou bass. Se for bass, é voz, né? Uma voz. Um instrumento que faz. Você faz o baixo, que eu faço o tenor, por exemplo. Então, baixo é bass. E se for bass, é um tipo de peixe. E aqui eu tenho uma palavra curiosa, que é roll e row. Se for roll, é o remar, né? Tem uma musiquinha, né? Roll, roll your boat gently down the stream. Roll your boat, ou seja, reme o barco. E nós temos a palavra row. Então, row é um verbo remar e row quer dizer fazer barulho, brigar com os outros, né? Então, pessoal, esse grupo aqui são palavras que têm duas pronúncias dependendo da classe gramatical. Se for substantivo é uma e se for verbo é outra. Então eu tenho aqui record, registro. Record, verbo, registrar. Progress, que é verbo. Progress, substantivo, progresso. Progressar, como em espanhol, né? É verbo. Progress é substantivo. Eu tenho address, que é substantivo, endereço. Eu tenho address, que é verbo, que quer dizer dirigir a uma plateia. Então, address the public, dirigir ao público. Aqui eu tenho a palavra perfect e perfect. Perfect é um adjetivo. Isso é um assunto perfeito. This is a perfect subject. Agora, aperfeiçoar alguma coisa é perfect. Perfect. Protest. Protest é um substantivo, quer dizer protesto. Protestar é protest, é verbo, né? He is protesting against the measure of the government. Ele está protestando contra as medidas do governo. Protesting. Aqui eu tenho rebel, quer dizer rebelde, e rebel, quer dizer rebelar, né? He rebelled against his parents' rules. Ele se rebelou contra as normas dos seus pais. Finance. Finance é o substantivo. Finance é verbo. Um é finança, o outro é financiar. Finalmente, permit é verbo. Permit, substantivo. Um é permissão e o outro é permitir. Pessoal, nesta terceira e última parada nossa, são palavras que têm duas pronúncias aceitáveis, mas isso não altera o significado da palavra. Aqui você tem a palavra Celtic, que é o time de futebol da Inglaterra, por exemplo, né? Mas a cultura é chamada de Celtic, ou seja, é a mesma palavra com duas pronúncias diferentes, não altera em nada. Celtic, Celtic. Xarope, você fala syrup or syrup. É a mesma pronúncia. Syrup
Syrup, como se fosse sir, né? Sir, yes sir. Ou syrup, é a mesma pronúncia. Aqui eu posso chamar, isso aqui é rota, rota. Eu posso chamar de route ou route, é a mesma coisa. Aqui é aquele famoso either, né? Either, quer dizer um ou outro, tem duas pronúncias. Umas pessoas falam either, outros falam either. Na Inglaterra é mais comum either. E o seu outro par é o neither ou neither, é a mesma coisa, mesmo significado. Nenhum nem outro, neither. Ou um ou outro, either ou either. Aqui essa é uma palavra curiosa, porque ela tem pelo menos 3 pronúncias diferentes. Você pode falar really, 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 really ou really. Então ela tem 3 pronúncias. Really, really ou really. 3 pronúncias. Essa aqui também tem 2 pronúncias. Essa aqui eu posso dizer leisure ou leisure. Quer dizer lazer, né? Leisure time. Leisure ou leisure. Essa aqui é outra também. Eu posso falar garage, 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 né? Ou garage. Garage ou garage. Aqui é outra palavra também muito complicada, que é jurado, né? No plural, juror. Você pode falar juror ou juror. Juror, 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 juror. Complicado. Aqui você pode falar tomato ou tomato. Som de E, né? Tomato, tomato. Aqui, pessoal, tem região dos Estados Unidos que ele não pronuncia o H. Eu já percebi que o Donald Trump, por exemplo, quando ele vai falar, ele nunca pronuncia o H. Ele sempre fala human, human. Aqui, ao invés de ser huge, fala huge. Então, as duas pronúncias estão corretas. Você pode dizer human ou human. Huge quer dizer grande ou huge. Essa aqui quer dizer gêneros alimentícios, né? Grocery ou grocery. Arroz, feijão, sardinha. Grocery ou grocery. Aqui é fotografia, né? Você pode dizer picture ou picture. As duas estão corretas. Picture ou picture. Como se fosse essa palavra, né? Pitcher. Pitcher. Pitcher quer dizer vaso, né? De colocar água. Pitcher. Aqui você pode dizer vase com S ou vase com Z. Insurance ou insurance. Quer dizer seguro, né? Insurance ou insurance é a mesma coisa. E aqui é uma palavra difícil de pronunciar, que é mirror ou mirror. Mirror ou mirror. Espelho. Retrovisor, né? O retrovisor é chamado de rear mirror, ou seja, o retrovisor, o espelho que você olha para trás, né? Rear, atrás, rear mirror. Então esse aí foi o nosso assunto de hoje, palavras versáteis, palavras que têm 2 formas de pronunciar, dependendo da palavra você vai ter 2 classes gramaticais, sentidos diferentes, pronúncias diferentes, e tem palavras que têm pronúncias diferentes sem mudar o seu significado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, thumbs up. Se não, thumbs down. Não se esqueça de compartilhar com outras pessoas se você gostar realmente do conteúdo da nossa lição. Esse é o meu e-mail, caso você queira me contactar não, me contactar pessoalmente, como a gente gagueja, né? Às vezes não dá para editar não, tá? Vai com gaguejo mesmo. Então esse aqui é o meu e-mail, caso você queira me contactar pessoalmente, ou você pode usar o espaço abaixo. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui!